9:02, 9:04 a gente inicia, até porque o tempo está muito exíguo para nós. Então a gente vai iniciar com um coro que se tem. Daqui a 2 minutos. Papel e caneta na mão, aconselho. Muito bem, vamos lá, começar. Deixa eu abrir aqui a câmera. Muito bem, satisfação. Muito boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Laila. Boa noite, Maria José. Vamos começar? Bem, tá me ouvindo? Todos me ouvindo bem? Alguns não vão ativar a câmera aqui, outros sim. Vamos aqui começar. Bom, a priori, eu quero dizer que nós vamos ter aí 20 minutos de conteúdo, mais 15 minutos de perguntas e respostas. Então, quem puder... Laila, você que está com o telefone vibrando aí? Não, né? Quem tiver com o telefone vibrando, por gentileza, se puder, silenciá-lo, fica bacana. Então, a gente vai ter aí perguntas e respostas rápidas e bem objetivas, porque o nosso tempo é muito exíguo. A gente vai ter 40 minutos. Aliás, 35, né? Porque 5 se foi na espera aqui das pessoas. E vamos falar sobre, rapidamente, como eu consegui vencer o medo de falar em público. Até porque eu não era falante assim como eu estou sendo, tá? E como quem me conhece sabe. Eu não tinha toda essa habilidade, essa desenvoltura para falar em público. Aos 18 anos de idade, quando eu recebi o meu primeiro convite para falar em público, era para fazer a festa da emissora da rádio. Eu já trabalhava em rádio, só que todas as vezes que eu estava dentro do estúdio, ali estava tranquilo e favorável para mim, porque eu estava protegido em 4 paredes. Só que eu recebi o convite para fazer a festa de aniversário da rádio. E aí eu treinei na base, como acontece com todas as pessoas que precisam falar em público. E como foi que eu superei? Como é que a gente supera o medo? Alguém sabe aí como é que a gente supera o medo? Enfrentando. Enfrentando, com coragem. O oposto do medo é a coragem. Agora, só que enfrentar o medo com coragem de forma despreparada é insanidade. Enfrentar o medo com coragem despreparado é insanidade. Então, eu disse, coloquei na minha mente, programei a minha mente para fazer a apresentação. Enfrentei. Não, eu decidi que vou fazer a apresentação. Pronto. Primeiro passo eu dei, só que eu precisava me preparar.
E a preparação vinha de quê? De conhecimento, algumas coisas, como é que eu ia fazer isso? Então, pensei em duas coisas. Pegar conteúdos, na época, falar com alguém, na época, eu lembro que eu falei com uma pessoa que era pastor da igreja e perguntei, peguei algumas dicas com ele, e depois fui treinar. Peguei a lista de bandas, na época, e os patrocinadores, e comecei a treinar em casa, falando sozinho, como se estivesse apresentando as bandas. E duas coisas foram fundamentais. A primeira coisa foi decidir enfrentar o medo. E a segunda foi me preparar. Mas teve uma terceira muito importante. E eu queria que vocês anotassem aí. Que foi fazer os ensaios mentais. Todas as vezes que eu ia fazer os ensaios, de fato, eu me imaginava no palco falando para um monte de pessoas. Então, os ensaios mentais aqui na minha psique me preparou as minhas emoções para o dia. Eu sei que é muito rápido falar desse jeito, existem muitas coisas que a gente poderia trazer aqui para vocês, mas três coisas importantes. Decidi enfrentar o medo, mas não de forma desleixada. Decidi, mas me preparei. Busquei conselho, busquei conhecimento e treinei bastante e fiz aí a preparação, os ensaios mentais, preparando a minha psique para fazer a apresentação. Só que com o tempo eu comecei a desenvolver métodos, formas de poder fazer apresentações. Porque nós sabemos que fazer a apresentação nós precisamos chamar a atenção da nossa audiência, do nosso interlocutor, mas chamar a atenção só não basta. Porque nós chamamos a atenção, mas nós precisamos também manter a atenção do nosso interlocutor, seja para uma venda, seja para convencer a fazer alguma coisa. Enfim, nós precisamos chamar e manter. E aí eu desenvolvi um método, uma forma chamada os 4 P's para você introduzir o tema, chamar e cativar o seu público. Por quê, senhoras e senhores? Porque geralmente as pessoas, o cérebro humano só consegue ficar atento a um determinado assunto durante 5 minutos. Depois dos 5 minutos, se você não estiver sendo irresistível, as pessoas ou a sua audiência vai fugir, tá? Então, pensando nisso, eu montei esse método. E eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, porque tem aqui os slides. Aqui, vamos lá. Cadê aqui? Pronto. Todo mundo vendo os slides aqui? Sim. Pronto. Os 4 P's para iniciar uma apresentação. Vamos lá. Quais são os objetivos dos 4 P's? Eu descobri que com esses 4 P's, a primeira coisa que nós precisamos fazer é chamar e manter a atenção do nosso interlocutor. A segunda coisa é causar impacto. Quem fala, o orador, busca causar um impacto com um determinado conteúdo. A terceira coisa que nós temos como oradores ou como pessoas que querem convencer o outro a tomar uma ação, seja comprar algo ou a dar um despacho, um juiz a dar um despacho, enfim, gerar expectativa. Nós precisamos gerar expectativas na nossa audiência. E a quarta coisa é demonstrar a linha mestra. Demonstrar a linha mestra do que nós queremos, da nossa palestra ou da nossa apresentação. Certo? Então vamos lá, deixa eu só afastar aqui. Aqui, pronto. Aí você pode me perguntar, certo, Cadu? Chamar e manter a atenção eu entendo, causar impacto é importante, nós precisamos causar impacto para que a pessoa continue prestando atenção em mim, do início ao fim. Gerar expectativa é importante, gerar e atender a essas expectativas. Mas o que significa demonstrar a linha mestra, Cadu? Bom, demonstrar a linha mestra, em linhas gerais, é a linha central do raciocínio do conteúdo que você vai tratar, certo? Toda palestra, toda apresentação, todo pitch de vendas tem uma linha mestra. Essa linha é onde você vai iniciar o seu conteúdo, vai intermediar e vai finalizar o seu conteúdo, para que você não fuja demais do seu script, do seu objetivo, certo? Então, a linha mestra vai conduzir a sua apresentação, a sua fala, do início ao fim, para que você não fique divagando. Tudo bem? Então, vamos lá.
tédio. Imagine essa imagem aqui. Imagine que você vai fazer uma apresentação, vai fazer uma apresentação de algum conteúdo e o seu público está dessa forma. Essa imagem apresenta pessoas entediadas, não é? Tem um aqui que até está dormindo. O outro está com o olhar ali, nossa, eu não estou entendendo patavinas nenhuma. A outra está com a mão no queixo, a outra está bocejando. Agora imagine que você esteja fazendo uma apresentação e as pessoas estão reagindo desse jeito. Qual seria a sua reação, a reação das pessoas nesta imagem? Triste. Pois é. Eu ficaria decepcionada. Pois é, quem fala de um determinado conteúdo, quem está falando para uma audiência, quer ter a audiência 100% atenta, concentrada, conectada e participando. Então, para isso, o orador vai ter que desenvolver ou trazer estratégias no momento da sua apresentação. E é esse tédio que eu quero que você evite nas suas próximas apresentações, te apresentando os 4 P's. Então, você que está aqui me ouvindo, aqui só quem está interagindo por hora é a Laila. Então, eu imagino que você queira chegar nesse estado de manter a sua plateia atenta 100% a você. Então, se você quer, vamos juntos. Com certeza. O que são os 4 P's? É uma tipologia formada por 4 elementos fundamentais para introduzir o tema da sua apresentação, de modo a chamar e manter a atenção da sua plateia. É uma tipologia formada por 4 elementos. São 4 elementos fundamentais para você introduzir o tema da sua apresentação. E por que introduzir o tema da apresentação? Porque quando você começa bem, a tendência é que você desenvolva e conclua a sua palestra bem. Se você começar fracassando, as chances de você ter êxito, continuar e crescer e terminar a sua palestra bem são menores. Portanto, começar bem é sempre melhor do que começar mal. Então vamos lá. Quais são os 4 P's? Anota aí. Primeiro P é o P do problema. Segundo P é o P da pergunta. O terceiro P é o P da promessa. E o quarto P é o P da prova. Problema. Todas as pessoas que vão a uma palestra, elas vão em busca de um determinado conhecimento que possa resolver um determinado problema. Todos nós estamos imersos em problemas. Todos os dias nós temos problemas. Eu tenho problemas para resolver, você também tem. E muitas vezes o nosso conhecimento não é suficiente para resolver todos os problemas. Eu tenho um problema jurídico e vou procurar alguém que tenha uma expertise nessa área, na área jurídica. Então vou procurar um advogado. Eu tenho um problema e vou procurar um profissional que vai me ajudar. Então todos nós temos um problema. Numa palestra, por exemplo, quando você vai assistir uma palestra, você está indo buscar algo de valor que possa te ajudar a trazer um novo conhecimento para te ajudar a resolver um determinado problema que você tenha na sua vida. Quando você vai para uma palestra de vendas, você vai tentar resolver um problema que você tem, que é a deficiência de vender mais. Quando você vai para um curso de oratória jurídica, por exemplo, você está indo para receber um conteúdo que vai te ajudar a resolver um problema que você tem de fazer discursos jurídicos. Tá fácil até aqui? Tá. Então, os problemas fazem parte da vida do ser humano. E a pergunta? A pergunta é aquele momento onde você precisa engajar a sua audiência ou o seu interlocutor. Você vai fazer uma pergunta relacionada sempre a um problema. Então você vai trazer um tema, e eu vou trazer os exemplos aqui, e você vai fazer uma pergunta relacionada àquele tema. Depois você vai fazer uma promessa, porque a promessa cria expectativas na sua audiência. Veja que isso aqui é poderoso. Quando você apresenta o problema, a sua audiência se reconhece naquele problema. Depois você faz uma pergunta. Ora, se você tem esse problema, você deseja hoje resolver essa questão? Depois você promete algo para resolver aquele problema que a sua audiência, o seu interlocutor tem. E depois você apresenta o quê? Uma prova de que aquele conteúdo que você vai entregar na sua palestra
é capaz de resolver aquele problema do seu interlocutor. Tá fácil aqui? Eu vou trazer isso aqui de forma bem exemplificada com palestras. Vou trazer aqui 2 temas de palestras e trazer isso aqui de forma bem exemplificada. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o tema de uma palestra. A minha palestra vai ser como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. Logo, esse tema pressupõe que as pessoas que vão para a minha apresentação têm uma deficiência no quesito de falar em público. São pessoas introvertidas e elas querem, além de perder o medo de falar em público, elas querem encantar pessoas. Então, são 2 desejos, 2 ambições que temos aqui no tema dessa palestra. Como perder o medo de falar em público e como encantar pessoas. É o tema da minha palestra. Então, vai estar lá 50, 60 pessoas desejosas para perder o medo de falar em público e aprender a encantar pessoas. Então, como é que a gente apresenta o problema desse tema? Prestem bastante atenção. Você saúda as pessoas. Olá, muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu quero agradecer o convite na pessoa de fulano, cicrano e beltrano. E o tema da minha palestra, como é sabido, como está aqui nos slides, ou no slide, é como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. Vejam que eu estou dando exemplo prático, como se eu estivesse fazendo a palestra. Bem, senhoras e senhores, a maior parte das pessoas tem pavor de falar em público. Eu estou apresentando o problema. O medo de falar em público é um dos principais vilões que tem impedido as pessoas de darem um salto nas suas carreiras. Pronto, eu apresentei o problema. Chamo as pessoas para a reflexão do problema que elas têm. Afinal de contas, elas vieram para a minha palestra para tentar solucionar esse problema que eu estou apresentando de forma clara para elas. Depois do problema, o primeiro P do problema, vamos para o segundo P, que é o P da... Alguém anotou aí? Eita, bati foto. P da pergunta. Depois que você apresenta o problema, você faz a pergunta. Portanto, quem aqui sente alguma dificuldade de falar em público? Bom, essa pergunta parece redundante, né? Porque, peraí, Cadu, se as pessoas foram para a minha palestra e o tema era como perder o medo de falar em público e encantar pessoas, com certeza as pessoas têm dificuldade para falar em público, né, Cadu? Não seria isso meio algo desnecessário? Não. Sabe por quê? Quando você faz uma pergunta, você faz com que as pessoas se envolvam. Logo, quando a sua audiência levantar as mãos e revelar que de fato sente, elas estão aceitando, elas estão entendendo, elas estão dizendo, de fato, eu sinto dificuldade. Tá? E quem aqui deseja superar essa dificuldade? Claro, Cadu, todas as pessoas que estão ali querem superar essas dificuldades. E por que fazer essa pergunta? Porque você engaja as pessoas. E engajar a sua audiência faz com que elas se movimentem. O corpo se movimenta, elas levantam o braço, elas aceitam e compreendem que tem a dificuldade. É que nem o alcoólatra ou viciado em drogas. Ele precisa reconhecer que, de fato, tem aquele vício. Ele precisa reconhecer. Então, a pergunta, ela tem que ser feita nesses termos. Quem aqui sente dificuldade de falar em público e quem aqui deseja superar as dificuldades? Levanta a mão as pessoas que vão desejar isso. Logo, quando você faz a pergunta e engaja e envolve a sua audiência, você faz a promessa. E a promessa tem que ser uma promessa muito boa. E você tem que ser capaz de cumprir a promessa. Portanto, hoje, eu prometo que você vai aprender a fazer belíssimas apresentações e ainda encantar a sua audiência. Você também poderia dizer. Portanto, hoje eu garanto para todos vocês que com as técnicas que eu vou apresentar aqui, técnicas que fizeram parte da minha vida, que eu pude desenvolver e aplicar na minha vida e na vida dos meus alunos, com essas técnicas vocês vão desenvolver habilidades para falar em público e também encantar as pessoas. Então você fez a promessa. Quando você faz uma promessa, você anexa as pessoas a essa promessa. Logo as pessoas vão ficar ali aguardando que você cumpra a sua promessa. Então veja que você chamou lá no início, apresentando o problema, o primeiro P do problema. Você engajou as pessoas fazendo uma pergunta, logo você já tem a atenção das pessoas e aqui você, na promessa, você mantém a atenção das pessoas. Olha, isso é poderoso demais. Quando você aplica essa tipologia,
faz toda a diferença na sua apresentação. Depois que você faz a promessa, você vem para a prova. E o que é a prova? Você vai provar, vai trazer depoimentos, testemunhos, números, estatísticas, coisas que possam comprovar que o seu método funciona, que o seu conteúdo é transformador, que aquilo que você está dizendo, prometendo, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Não é teoria, é coisa que você coloca na vida prática e transforma você, transforma seus alunos. Então, depois que você faz a promessa, aí você diz. Portanto, a técnica que eu vou compartilhar hoje já ajudou centenas de pessoas. E para te provar a eficácia da metodologia eu trouxe o depoimento de um dos nossos alunos. É sempre dessa forma que eu faço. Então, eu trago o depoimento de um dos nossos alunos. Inclusive, eu tenho aqui o depoimento de um aluno, de um consultorando meu, que aplicou, tinha dificuldade de introduzir o tema das apresentações e manter as pessoas conectadas. E com esses 4 P's, ele conseguiu aplicar e exponencialmente ele conseguiu manter e introduzir o tema das apresentações dele. Inclusive, está aqui, depois eu vou mandar para cada um, certo? Então, nós temos aqui os 4 P's. O P do problema, você apresenta o problema, pergunta, promessa e prova. Tá, Cadu, beleza. Entendi. Mas agora me dá um outro exemplo de um outro nicho de palestra, de uma outra linha de palestra. Claro, vamos lá. Que tal a gente falar sobre finanças? Um outro exemplo aqui, tema da palestra. Como controlar as finanças e sair do vermelho em um mês? Olha aqui, eu quero aprender isso também, viu? Porque esse tema, ele é, de fato, um tema maravilhoso. Então, você apresenta o problema. Primeiro P, o problema. Senhoras e senhores, o descontrole financeiro é a maior causa do superendividamento das pessoas. Você apresentou o problema. Depois você vem para o segundo P, que é o P da pergunta. Quem aqui deseja aprender a controlar as finanças, ter prosperidade financeira e ainda sair do vermelho em um mês? Até eu quero. Esse tema me cativa. Aí você faz uma promessa. Hoje você vai aprender como gerenciar as suas finanças, construir ativos e ainda sair do vermelho no prazo de um mês ou menos. Olha que promessa arrasadora. Então, senhoras e senhores, a promessa ela tem que ser uma super promessa. E você tem que ser capaz de cumprir essa promessa. Senão, você vai gerar uma expectativa e, ao final, ao invés de você ganhar os aplausos da sua plateia, o reconhecimento, a admiração, você pode ter o resultado inverso. Portanto, você tem que ter uma super promessa, um método testado e aprovado, tá? Pode até ter também um campo teórico, mas você precisa cumprir a sua promessa. E depois você apresenta a prova. Veja o resultado que obteve o nosso consultorando. Aí eu dei um exemplo aqui fictício do Edgar Morin, ao aplicar as mesmas técnicas que eu vou passar para vocês. Tá? Então, aí você traz o depoimento, comprovando que as técnicas que você vai aplicar para a pessoa controlar as finanças e sair do vermelho são, de fato, funcionais. Tudo bem? E aí, o resultado disso é uma plateia aplaudindo você, uma plateia 100% atenta. Tá? Então, aqui, ó, a gente finaliza os 4 P's. Poderíamos falar muito, nos debruçar sobre isso, mas agora eu quero responder perguntas. As perguntas, a gente tem aqui algum tempo para responder as perguntas. Bom, chegando por aqui o Marconi, já faz tempo, Marconi, que está por aí? Alô, Marconi? Marconi? Bom, não estou ouvindo o Marconi. Também tem aqui o Leonardo Torres. Ô, Leonardo. Fala aí, beleza? Tudo bem? Faz tempo que está por aqui ou chegou agora? Não, faz tempo que eu consegui pegar ali do... Rapaz, tomara que tenha conseguido pegar o conteúdo desde o início, viu? Mas, ó, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, porque se vocês permitirem, eu posso gravar, mandar para vocês a gravação, mas para isso eu preciso da autorização de vocês. E aí, a autorização de vocês para poder enviar, né? Para cada um.
Que eu não sei aqui como é se o programa grava todas as pessoas, né? E aí o direito de imagem é um direito que não pode ser... A Laila, ok. A Laila, permite? O Leonardo, também? Também. Ok. Marconi está de acordo? Opa, tô certo. Pronto, Marconi. Falta o Fernando. Fernando? Bom, Marconi, eu não estou te ouvindo bem. Mas depois você pode mandar aqui pelo chat. Tudo bem. Eu escutei ele disse que sim. Ok. Deu para escutar. Então vou mandar para vocês via WhatsApp o link. Bom, perguntas rápidas e objetivas, porque a gente tem pouquinho tempo, né? Não fiquem acanhados. Não fiquem acanhados. Podem ser perguntas bobinhas também, relacionadas às experiências da vida de vocês. Não pode, necessariamente não precisa ser relacionado ao tema que a gente teve aqui, tá? Não, eu só acho assim que me abriu mais, assim, em relação a esses 5 minutinhos de cérebro, já que, você sabe que eu trabalho com vendas, então, assim, já fica mais fácil, entendeu? A questão das vendas, os produtos em relação à demonstração. Certo. Porque realmente, como você viu, assim, vendo, mas assim, eu queria ter mais aquela apresentação de negócio. Então, assim, eu peço para minha amiga, eu fico com os produtos e ela é quem vende. Aliás, ela apresenta os produtos todinhos. Então, assim, agora, pelo tudo que eu anotei aqui e os prints, já é mais fácil. Clareou mais para você, não é? Sim, já sei como fazer. Eu não fazia ensaios, não vou mentir. Mas como você fez aqui, ensaios mentais. Ensaios mentais são poderosos porque vão trabalhar a psique, a parte da psique. Enfrentar a coragem, né? Que não é brincadeira, não. De forma preparada. Justamente, enfrentar a coragem. E se for despreparado, vai ser insanidade. Então, para mim, já ia ser uma insanidade, porque ninguém ia prestar atenção. Mas aqui, né? E essa coisa da linha central, vamos ser foco, né? Nesse caso, focar o produto, né? No meu caso, o produto, e demonstrar à pessoa que ela não fique entediada, porque todo dia, nossa, certo, perfeito. 20 pessoas para 5 sim, 15 não. Mas, enfim, deu agora tudo. E assim, tudo que eu printei, eu vou anotar direitinho para poder fazer direito. Certo? Então, tem alguma pergunta, Laila? Não. Não, né? Então o conteúdo foi passado. E você, Leonardo? Não, nenhuma pergunta não. Mesmo relacionada aí você tem alguma dificuldade, aí como superar determinada dificuldade? Em relação a apresentações, comunicação. Eu procurei mais o curso, eu até achei sem querer, né? Eu procurei mais por questão de comunicação e apresentação de determinado serviço. Porque eu faço faculdade de psicologia. Sim. Eu achei o seu canal até por causa do vídeo do Heidegger. Tá? Sim. Aí eu acabei achando esse curso e me inscrevi mais por causa disso. Agora, vê que louco, viu, Marconi? A minha relação com Heidegger, para quem não sabe, Heidegger é um pensador contemporâneo do campo da fenomenologia, Martin Heidegger. E a minha relação com Heidegger começou da seguinte forma. A minha formação é em rádio e TV. Eu sou radialista, estou terminando o curso de Direito agora. E aí o que acontece? Eu estava no trânsito e já ensinava as pessoas a falarem em público. Só que as pessoas aprendiam de uma forma muito técnica. Tá? E aí o que aconteceu? Eu queria fazer com que as pessoas entendessem a forma de tocar o ser das outras pessoas, o ser do interlocutor, não apenas com a comunicação técnica.
E aí eu pensei, de que forma eu vou estudar, que tipo de material que tem no campo da filosofia, do conhecimento, para que eu possa desenvolver uma comunicação mais autêntica e que eu possa tocar na alma das pessoas. E aí botei na internet, comunicação, tocando ser, a alma, aí surgiu para mim, ó, há tempos atrás, o Heidegger. Aí fui ler a obra dele, Ser e Tempo. Então a minha relação com Heidegger é nesses termos. Buscar não só trabalhar o ente, que o ente é a coisa, o aparente, o que se mostra, no primeiro plano, mas trabalhar o ser, né, das pessoas de forma autêntica. Então, utilizar essa linguagem poética, a erudição, né, para poder, porque o campo das emoções a gente toca através de uma linguagem mais poética e mais erudita, né, mais eloquente. A eloquência no campo da oratória é o campo onde a gente toca os sentimentos e as emoções do nosso interlocutor. E se nós formos autênticos nessa comunicação, fica muito mais fácil de encontrarmos esse horizonte de tocar a alma das pessoas. De forma bem rápida aqui. Tá? Então, essa foi a minha relação com Heidegger. E aí eu tenho sempre trabalhado nesses termos, nesses aspectos aí, do Heidegger e também do campo da linguagem. Fez uma boa combinação, sim. Foi. Alguém mais alguma pergunta? Cadê o Fernando? Fernando, tem alguma pergunta, Fernando? Fernando é advogado. Paulo César está por aqui também. Paulo César também é advogado, se não me engano. Marconi também. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Quem não quiser falar, pode mandar pelo chat. Certo? Eu não estou conseguindo ouvir o Fernando. De fato, Fernando, eu não estou conseguindo ouvir você nem o Marconi. Acho que tem um fone de ouvido aí. Acho que ajuda bastante, né? Com fone de ouvido. Alguém está conseguindo ouvir o Fernando? Não, né? Fernando, se você puder, usa o chat. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui um vídeo de 1 minuto, rapidinho, de um consultorando meu, que ele é filósofo e coach, professor de filosofia, e ele aplicou os 4 P's, esses 4 P's que vocês aprenderam hoje nas palestras dele. Deixa eu colocar aqui. Bom, alguém consegue ouvir? Deixa eu ver aqui. Olá, eu sou Aderson Viana, sou filósofo, palestrante, radialista e coach educacional. Alguém está ouvindo? Tá dando para ouvir, sim. Tá dando para ouvir, então certo. Sim. Estou aqui para partilhar com vocês o quanto tem me ajudado o trabalho realizado pelo meu amigo Cadu Santos, um trabalho de orientação nesta área de comunicação dentro da minha prática como palestrante e como coach. Principalmente, uma dificuldade muito grande no que diz respeito à introdução nas minhas palestras. Então, através das dicas do meu amigo Cadu Santos, ele que é palestrante e consultor na área de comunicação, eu pude fazer uma reformulação dentro das minhas apresentações. E tenho certeza que Cadu Santos, palestrante e consultor na área de comunicação, pode ajudar você também a dar este plus na sua vida pessoal e também profissional. Pois é. Aí é o Aderson Viana, ele tinha dificuldade de introduzir o tema nas palestras dele. E aí foi com os 4 P's que ele conseguiu resolver esse pequeno problema. Gabriela, chegasse atrasada. Uma prova da faculdade, Bom. aí no máximo Bom, quem é que está ouvindo aí o... Bom. Peraí, deixa eu ver aqui. Pessoal, terminou um vídeo aqui, o vídeo que eu coloquei, e aí a gente acabou entrando
numa palestra minha aqui para a faculdade, a FACIP, para um grupo de estudantes. Bem, bom, como é que eu posso ajudar vocês? Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para a gente poder encerrar? A gente não teve... O Sander chegou por aqui. Sander, você tem alguma dúvida? Como você chegou atrasado, Sander? Eu gostaria de saber tanto da Gabriela quanto do Sander, porque a gente está pretendendo compartilhar essa aula, o link dessa aula, e aí eu estou querendo pedir a autorização de vocês, não é? Uma vez que, por exemplo, aqui a Gabriela está com a imagem dela, não é? Então, se vocês autorizarem, todos autorizaram, falta só você, Gabi. O Sander, como não tem a imagem dele, não precisa, né, autorizar. Eu já estou no final da aula, né? Tranquilo, pode ir. Mas, Sander, não tem problema você que não tem sua imagem. Então não estamos ferindo o seu direito de imagem. Censurado. Bacana. Ô, Sander, você tem alguma pergunta em relação à apresentação, comunicação? A gente falou dos 4 P's, eu não vou poder falar novamente aqui, porque a gente já está no finalzinho, mas tem alguma dificuldade em relação à apresentação, alguma dúvida? E a Gabriela também pode pensar em alguma coisa que queira tirar dúvidas. A gente já havia conversado antes sobre isso, foi um assunto fantástico, um tema muito bom. Sempre temos algo a aprender. Gostaria, sim, de, numa outra oportunidade, poder pegar a palestra do início, né, poder pegar mais informações. E se você puder compartilhar esse vídeo no YouTube, eu acho que vai ficar bem bacana para mim e para outra que não chegou aí, né, atrasado. Acho que a gente vai pegar do início. Isso. É melhor. Perfeito. Legal. O pessoal aqui assistiu, a Laila já fez anotações, já deu uma clareada, deu uma ampliada, abriu o leque nela, ela trabalha com vendas, mas deu uma ampliada. Sander, só para apresentando aqui, o Sander trabalha com vendas também, é arquiteto de designs, né, Sander? E é também estudante de psicologia. Temos aqui o Leonardo também, que é estudante de psicologia, me encontrou através do Heidegger. Temos aqui a Gabriela também. Gabriela é coach também, Gabriela? Não. Sou estudante de farmácia. Estudante de farmácia. A gente se encontrou numa formação em programação neurolinguística, né? Então, estamos todos aqui nos envolvendo e aprendendo cada vez mais, desenvolvendo habilidades na arte do bem falar, fazer palestras, apresentações, perder a timidez, né? Enfrentar os nossos medos, nossas dificuldades de uma maneira bem salutar. Então, pode falar, Laila. Assim, todos que começaram já a fazer essa, que vai ser primeira de muitas, por que não faz um grupo no Zap? Assim, em caso de informações, se precisar de algo. Assim, só uma sugestão. Certo. Em relação ao grupo no Zap. Certo. Um grupo no WhatsApp. O que é que você diz, Gabriela? O que é que você diz, Paulo? Sander? Pode ser. Acho que é uma boa ideia. Porque assim, eu tirei todos os prints dos 4 P's que você mostrou aí. Eu tirei o print. Então, assim, eu já poderia colocar no Zap e a pessoa já tentar mais ou menos entender. Também como o nome do escritor, né? Do Martin Heidegger. Isso, que eu vou procurar ele no Google. Entendeu? Assim. Mas, vou te falar uma coisa. Laila, o Martin Heidegger foi só a título de exemplo aqui para o Leonardo. Vou te falar um autor bom para vocês, todos aqui, para trabalhar a arte da persuasão. Porque não existe comunicação sem persuasão. O tempo todo a gente está querendo persuadir as pessoas a alguma coisa, tomar uma ação. E persuasão não é necessariamente algo ruim. Tá? Você persuade seu filho a parar de tomar refrigerante, você precisa ter bons argumentos para isso. Então a persuasão é aquele horizonte ou aquela técnica, aquela habilidade que você tem para fazer com que a pessoa tome uma determinada ação, para o bem ou para o mal. As pessoas utilizam a persuasão tanto para o bem quanto para o mal. Então anotem aí, Armas da Persuasão, de Roberto Cialdini. É um excelente autor para tudo. É um doutor em psicologia que estudou a ciência da persuasão. Como os gatilhos mentais que nós temos acabam sendo desenvolvidos ou utilizados para persuadir. Somos persuadidos
sem mesmo perceber, tá? Através da visão, da audição, somos persuadidos até por um perfume, um determinado cheiro. Então, Armas da Persuasão, Roberto Cialdini. É um excelente livro. Roberto o quê? Roberto Cialdini. Pode colocar C-I Cialdini. Cialdini. Robert Cialdini. Pronto, direto para o Google. Pronto, isso. É um excelente livro, fantástico. Vai ensinar você a como você ativar gatilhos mentais do seu interlocutor para que ele tome uma ação. Eu leio muito o Poder da Ação, né? Que vai em relação muito aqui ao meu lado. Então, assim, eu estou muito ainda terminando o Poder da Ação. E estou gostando muito. Eu indico. Não achei caro, achei um livro. É o Paulo Vieira? Além de... É o Paulo Vieira. Certo. Além, assim, dele, o valor ser assim, de acesso a qualquer classe. Nossa, eu tô encantada. Até então, que tem uma coach da gente lá na franquia, que ela faz direto só com ele. Perfeito. Só Paulo Vieira. Então, assim, eu gostei. Quem se interessar, procura no Google, como também Augusto Cury, que é outro fenômeno, né? E agora esse aqui, esse Roberto. Vou Robert Cialdini. Tem me ajudado muito, os dois. E Perfeito. Agora esse terceiro. Perfeito. Eu gostei. Senhoras e senhores, estamos caminhando para o final. E aí, eu gostaria de saber se existe alguma sombra de dúvida, qualquer coisa que a gente possa te ajudar. Bom, parece que não, né? Então, deixa eu agradecer a participação de todos, tá? A minha intenção é poder ajudá-los da melhor forma, trazendo um conteúdo transformador. Apliquem, vejam e revejam os 4Ps. Vocês vão perceber, apliquem eles nas suas apresentações. Vocês podem fazer isso até numa apresentação simples. Treina numa apresentação para o cônjuge, para a namorada, para o noivo. Apliquem e vocês vão perceber a diferença que faz. Tá? Eu gostaria aqui só de dar uma revisão rápida, muito rápida, porque os 4Ps são fantásticos. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Pronto. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Ok. Pronto. Ok. Rapidamente aqui. Vocês estão vendo os slides? Ok, né? Sim. Tá bom. Então, olha só. Deixa eu só... Peraí aqui. De forma bem rápida. Olha aqui, os 4Ps para você introduzir seu tema e iniciar a sua apresentação. O objetivo dos 4Ps é chamar e manter a atenção do seu interlocutor ou da sua audiência. Entenda, a audiência é um grupo de pessoas ou uma pessoa que você esteja conversando ou falando ou vendendo determinado produto ou tentando influenciá-la para tomar uma determinada ação. Seja no tribunal, quando você vai fazer uma sustentação oral, seja na apresentação, num pitch de vendas, na apresentação do seu TCC. Então, você precisa chamar e manter a atenção do seu interlocutor. Num TCC não, né? Porque você vai ter ali uma banca, né? Uma banca que vai estar ali prestando atenção. Louca para te fazer perguntas, para te fazer se contradizer. Mas os objetivos dos 4Ps é chamar e manter a atenção, causar impacto, gerar uma expectativa, porque se você quer a atenção das pessoas, você tem que gerar uma expectativa quando você quer a atenção e manter também, e demonstrar a linha mestra. Eu falei aqui bem por alto o que é a linha mestra, que é a linha que vai conduzir toda a sua apresentação para que você não possa fugir e se tornar incongruente ali com o objetivo, o ponto fulcral do seu conteúdo. Aí eu trouxe aqui o tédio. Ninguém quer ver a sua plateia entediada, não é verdade? Pessoas aí bocejando, ninguém quer. Nós, quando vamos falar, queremos uma plateia atenta, participativa, né, e ativa também. Então, eu sempre faço essa pergunta: qual seria a sua reação diante dessa imagem? Ou seja, de pessoas se comportando desse jeito. Ninguém gosta disso. Então, os 4Ps vai te ajudar a manter a sua plateia ativa. Aí eu trouxe aqui o conceito, que são os 4Ps, esse método
foi criado por mim, através dos meus próprios trabalhos, aplicando e desenvolvendo. Então, os 4Ps são a tipologia formada por 4 elementos fundamentais para introduzir o tema da apresentação, de modo a chamar e manter a atenção da plateia. Os 4Ps são P do problema, P da pergunta, P da promessa e P da prova. Então, eu trouxe aqui, ó, todas as pessoas estão envolvidas. Eita, que tem um au-au aí participando, né? Todas as pessoas têm problema. A vida é cheia de problemas e nós precisamos resolvê-los. Tá? Então, quando você vai para uma palestra ou falar com alguém, você vai com uma expectativa de que aquela pessoa tem uma solução para resolver um problema que você tenha. Então, numa palestra, você sempre apresenta o problema. Depois você faz uma pergunta relacionada ao problema, faz uma promessa que vai ajudar a resolver aquele problema que a sua audiência tem, e depois você prova que o seu conteúdo, ou que a sua técnica, ou que o seu método é capaz de trazer determinada transformação. Aí o exemplo aqui que eu trouxe, na prática, seria... Bom, Cadu, a minha palestra é como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. Esse é o tema da minha palestra. Como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. E aí, como é que eu utilizo a tipologia, os 4Ps? Você apresenta o problema. A maior parte das pessoas tem pavor de falar em público. O medo de falar em público é um dos principais vilões que tem impedido as pessoas de darem um salto nas suas carreiras. Então, você apresenta um problema bem claro, né? Bem claro para as pessoas. De fato, esse é o maior medo da humanidade, é o medo de falar em público. E as pessoas querem dar um salto nas suas carreiras, mas são impedidas por esse óbice, que é o medo de interagir, de falar para uma plateia. Você apresenta esse problema para as pessoas. As pessoas vão se reconhecer nesse problema. Quem vai assistir uma palestra com o tema Como Vencer o Medo de Falar em Público são pessoas que têm esse problema. Então você traz esse problema à tona, depois você faz uma pergunta. Né? Faz a pergunta. Quem aqui sente alguma dificuldade para falar em público? Quem aqui deseja superar essas dificuldades? Aí foi até o exemplo que eu dei aqui. Poxa, Cadu, é lógico, né? Quem está ali, vai assistir uma palestra sobre o medo de falar em público, claro que essas pessoas estão com medo de falar em público. Só que aí, qual é a inteligência disso aqui? É que, por mais que você saiba que a sua audiência está ali porque sente aquele medo de falar em público, você precisa engajar. E nada engaja mais as pessoas do que a pergunta. Você precisa engajar as pessoas. Então, quando você diz, quem aqui sente dificuldade para falar em público? Algumas pessoas vão levantar as mãos, né? As mais corajosas, outras não. Vão ficar ali, ainda introvertida. Quando elas levantam as mãos, elas se envolvem. O corpo se movimenta, as células se movimentam. Logo, o tédio não vai fazer parte. Elas vão reconhecer aquela dificuldade que elas têm. E aí depois você faz outra pergunta. E quem aqui deseja superar essas dificuldades? Poxa, Cadu, todo mundo que está ali deseja. Certo, mas você precisa envolver as pessoas e fazer com que elas se movam para essa transformação. Com que elas falem, expressem o seu desejo de superar essas dificuldades. Depois da pergunta, aí você vai para onde? Para a promessa. A promessa. Né? Você já teve ali, ó, você apresentou o problema, você já tem a atenção das pessoas. Opa, eu me reconheço nesse problema, por isso estou aqui. Depois você faz a pergunta, opa, eu quero. Envolve as pessoas. Depois você faz a promessa. E a promessa tem que ser uma promessa fantástica. Então você diz, hoje eu prometo que você vai aprender a fazer belíssimas apresentações e ainda encantar a sua audiência. A sua promessa tem que ser uma boa promessa e você tem que ser capaz de cumprir essa promessa até o fim da sua palestra, da sua apresentação. Porque é a promessa que vai fazer com que as pessoas fiquem esperando o resultado até o fim. Estou passando correndo aqui, mas isso está mais detalhado no início, tá? Depois você apresenta a prova. E a prova é o que vai atestar. A prova atesta a capacidade que você tem, né? Ou a capacidade do método que você aplica para ajudar as pessoas a resolver o problema de falar em público. Então a prova você diz, olha, a técnica que eu vou compartilhar hoje aqui ajudou centenas de pessoas. E para te provar a eficácia da metodologia, eu trouxe o depoimento de um dos nossos alunos. E aí você apresenta depoimento em vídeo, depoimento em áudio, depoimento em, em mensagem, em e-mail, tá? Traz a pessoa,
Né? Você pode trazer a pessoa aí para a sua apresentação para ela comprovar. Porque a prova faz com que as pessoas olhem assim e digam, poxa vida, essa pessoa aí, esse palestrante tem pedigree. Ele tem capacidade mesmo de trazer essa transformação. Então, perceba a inteligência desses 4 P's do início ao fim da sua apresentação. Não tem como as pessoas se dispersarem com essa metodologia. E aí eu trouxe outro tema aqui de palestra, como controlar as finanças e sair do vermelho em um mês. Era um outro tema de palestra, você apresenta o problema, está aqui o problema. O descontrole financeiro é a maior causa do superendividamento das pessoas, esse é um grande problema nos dias atuais. Ela apresenta a pergunta, faz a pergunta, envolve a sua plateia. Quem aqui deseja aprender a controlar as finanças e ter prosperidade financeira e ainda sair do vermelho em um mês? Tá? Depois faz a promessa. Hoje você vai aprender como gerenciar suas finanças e construir ativos para sair do vermelho no prazo de um mês ou menos. E aí apresenta a prova. E aí você tem uma plateia atenta e aplaudindo você. Como é que eu poderia apresentar isso, os 4 P's, nessa apresentação nossa aqui? Como? Eu poderia apresentar aqui na nossa palestra aqui. Tá? Ou seja, quem aqui tem dificuldade de chamar e manter a atenção das pessoas? A dificuldade de chamar e manter a atenção das pessoas é um grande problema que a maioria das pessoas que vendem, trabalham com vendas, ou que precisam fazer a apresentação tem. Perceba que eu apresentei o problema? E quem aqui deseja superar essas dificuldades e fazer apresentações, ter a atenção da sua audiência e ainda manter a atenção da sua audiência? Não é? Aí depois você faz a promessa. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma técnica, vou apresentar uma tipologia com 4 P's que vão auxiliar cada um de vocês a fazer excelentes apresentações do início ao fim. Fiz a promessa. E como prova disso, deixa eu apresentar aqui um aluno, um consultorando meu que aplicou os 4 P's e teve resultado. Perceberam que eu apresentei aqui a prova? Tá? Então, os 4 P's podem ser aplicáveis em qualquer situação. E aí, os 4 P's de forma textual, em texto, numa gravura de um anúncio de Instagram, por exemplo. Como você colocaria esses 4 P's em um simples anúncio de Instagram? Da mesma forma. Quando você fala, as expressões têm muito mais vida e muito mais emoção. Não é? Mas você colocando em texto seria a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, uma história pessoal, uma história da vida do palestrante faz toda a diferença. Por isso que quando eu mandei uma mensagem para vocês, eu falei sobre um pouco da minha história. Um pedacinho da minha história. Então, depois que eu contei a história, eu apresentei o problema da minha história e apresentei também a promessa que eu ia fazer nessa palestra de hoje. Então, digamos, qual seria o tema da sua mensagem, Sander? Psicologia ambiental dentro da arquitetura e design de interiores. Meu filho, aí você está entrando no horizonte que eu não conheço, né? Mas aí, qual é o grande problema que temos nos dias atuais em relação a esse tema aí, a psicologia e a arquitetura de interiores? Qual é o problema que nós temos? O maior problema? O maior problema, por exemplo, é o modismo dentro do design de interiores, onde tudo se copia e nada se cria, e você acaba numa oportunidade onde você teria um projeto personalizado, sob medida, você vai ter um projeto copiado com uma característica um pouco diferente, ou seja, então algo que foi feito para alguém em determinado momento, você vai fazer para um cliente seu, geralmente é isso que acontece, ou seja, o cliente ele vai ter algo que não é totalmente personalizado, mas industrializado, feito sob padrão, que não vai servir exatamente para ele quando deveria servir, ou seja, você abordaria... O teu áudio cortou, Sander. Executaria esse projeto sob medida. Certo. Aí me diga o seguinte, esse é o problema. Essa dor, esse problema, essa dificuldade é sua ou do seu cliente? É sua como arquiteto ou do seu cliente? Como fazer o cliente enxergar isso? Entendeu? Que ele vai ter mais benefício em algo totalmente personalizado e a partir daí buscar um arquiteto da psicologia ambiental ou simplesmente
olhar um padrão em uma loja, chega numa loja de planejados. Certo. O que acontece é o seguinte, o seu cliente, ele não vai enxergar numa perspectiva positiva. Exatamente. Então, é o que acontece. Você tem que apresentar para ele não é apresentar os benefícios, mas apresentar as dores e os problemas e as dificuldades que aquele planejamento não autêntico ou não personalizado pode causar para ele. Deu para compreender? Uhum. Então, você tem que mostrar para o seu cliente quais são as dores e as dificuldades, as dores de cabeça que aquilo vai causar para ele. Então, você apresenta, olha, o problema que nós temos é esse. Arquitetos que fazem isso, isso e isso, não de forma personalizada. Quais as consequências disso para você, meu cliente? É que vai acontecer isso, isso e isso. Depois você vai ter um estresse muito maior, certo? Vai ter um estresse muito maior por não ter buscado um profissional que pudesse atender de forma personalizada. Veja que eu estou tentando fazer isso aqui en passant, mas eu espero que você encaixe na sua proposta. Aí você apresentou o problema e mostrou para ele as dores que ele pode ter, as eventuais dores que ele poderá ter. Certo? Ok? Até aí? Ok, beleza, tranquilo. Não, calma. Aí depois vem a promessa. Certo? Aliás, você vai fazer a pergunta. Nesse aspecto, você gostaria de ter um trabalho personalizado, com todos os detalhes trabalhados, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Você gostaria? Você faz uma pergunta. Né? Com essa pergunta, depois você faz uma promessa. Nós somos capazes de trazer para você, de uma forma diferenciada, com uma experiência diferenciada, algo que vai tocar e vai, sabe, na sua linguagem aí, porque cada linguagem é uma linguagem. Eu não tenho como utilizar a linguagem. Quem conhece a linguagem do seu cliente é você. Mas aí você faz a promessa. Depois da promessa, no próprio texto você diz, para você ter noção do que eu estou falando, veja o que aconteceu com um de nossos clientes ou alguns dos nossos clientes que fizeram tal trabalho conosco. Veja a satisfação do nosso cliente. Percebeu, Sander? Isso tudo no texto. Tipo, algo mais ou menos assim. A maioria das pessoas que fazem um projeto, pegam um projeto artificial porque ele é copiado. Então, ele não atende expectativas verdadeiras. Então, você pode fazer um projeto, promessa, né? Então, você pode fazer um projeto... Você faz uma pergunta, aí você faz... Vai casar com... tem que ter pergunta antes, realmente. Então, o que fazer para corrigir esse problema de ter um projeto defeituoso ou viciado por não ser exatamente sob medida para você? Sim. Com a gente, você faz um projeto capaz de atender o seu perfil psicológico, lhe dando maior conforto no ambiente onde você mora. E a prova disso são essas pessoas, esses projetos que estão aqui expostos. Acabou-se. Está aí o seu texto. Está aí o seu texto. Esse aí você tem uma maquete, né, um arquétipo, e aí você pode trabalhar ainda, utilizar algumas expressões que são mais características, né, e que possam tocar mais. Aí, ó, aquele livro que eu falei, Os Gatilhos Mentais. Alguns gatilhos podem ajudar. Inclusive, eu quero fazer uma aula depois falando sobre gatilhos mentais, são importantes. Os gatilhos são poderosos. Mas está aí. Está aí. A sua persuasão, a sua apresentação, o seu texto está aí. Isso você faz numa apresentação, isso você faz num texto, num WhatsApp, né? E você persuade, você influencia, você manda a sua mensagem. E ainda comprova, né? Com os 4 P's. Perfeito. Joia, joia. Mais alguém? Bom, então vou encerrar por aqui. Já me estendi, era para ser uma história de 40 minutos, já se foi. Quero agradecer a todos que participaram aqui por hora. Laila, Leonardo Torres, Gabriela, Sander, o pessoal que participou, quem mais participou? Teve algumas pessoas que participaram. Quero agradecer a todos, viu? E aí, numa próxima aula, eu vou fazer um grupo. Por hora, eu vou me relacionar com vocês a partir de uma lista de transmissão. Mas aí, depois, a gente pode amadurecer essa ideia da Laila de fazer um grupo. Tudo bem? Certo. Bacana? Então, um grande abraço para todos e eu mando para vocês aqui o link, tá bom? Valeu, queridos.